Boa noite, pessoal. Tudo bem? Que dia, hein? Que dia do índice. Olha que amplitude de movimento, né? Entre máxima e mínima, aí rodou aí 2.500 pontos. Um dia com bastante movimento, do jeito que um day trader gosta. Temos aqui um movimento muito forte vendedor, que veio ao longo do dia caindo e no final do pregão ele subiu e fechou no positivo, né? Então, ou seja, demonstrou uma força aí muito grande compradora no final do trade. Graficamente ele ainda fica com esse movimento, né? Ó, querendo ou não, a gente está falando de máximas e mínimas menores que o dia anterior. Então, por mais que ele seja um candle positivo, tenha fechado acima do ponto de abertura, ele ainda fez máximas e mínimas menores. Ele não chegou a fazer um ponto de retorno, né? Ele nem engolfou. Né? Se ele tivesse subido aqui, aí seria muito forte, né? Então, um dia bem uma recuperação muito grande. Podemos perceber, pessoal, que o objetivo maior era ele entrar nessa zona aqui, né? E é como quando ele rompeu essa mínima de ontem, ele veio forte. Mas aí ele chegou nessa região aqui, ele falou, opa, não, vou dar uma recuperada. Claro, teve notícia, então teve uma série de fatores que podem ter afetado, né? Mas foi um dia muito volátil, muita movimentação, excelente aí para quem opera, né? Para o estudo de amanhã a gente agrega outros fatores e amanhã a gente fala um pouco mais, né? Vamos falar de hoje. Hoje, então, né, vamos pegar o guia aqui como 15 minutos para a gente falar de pontos um pouco maiores. Então, a gente tinha esse movimento aqui traçado, né? Porque o nosso dia aqui abre aqui, né? Exatamente aqui. Então, a gente traçou esse Fibonacci e a gente entendeu o seguinte, bem, o preço pode voltar até aqui para cair, né? E a gente também comentou na nossa abertura, nosso estudo de abertura, que o preço ele deveria abrir aqui nessa região. Ou aqui, dado mágica, eu adivinhei? Não, eu só estou seguindo o que o mercado americano está, o SP500 tá como ele está operando. E normalmente a gente está abrindo no mesmo patamar que eles. E aí depois, durante o dia, a gente segue aí a tendência que o mercado aqui decide, né? E pessoal, aqui hoje eu comprei, eu vendi, evitei os momentos de lateralização, foi um dia bem interessante. Então, pessoal, aqui, ó, quando ele abre o mercado, eu não tinha como fazer essa venda, porque aqui nesse momento aqui ele não me deu venda, ele abriu aqui e caiu, mas aqui ele não me deu sinal de venda. Deixa eu ir lá por 2 minutos, para a gente ver melhor, né? Ele não me dá sinal de venda. Vocês veem aqui, pelo 2 minutos, ele não fez isso aqui, é o que eu estava esperando, tá? Ele fazer isso, e ele não fez, né? Porém, ele fez esse movimento contrário, né? Então, ele fez isso, subiu e nos deu a compra. Esse movimento aqui é um sinal de compra numa região compradora. Então, se ele rompeu esse fundo, voltou e me deu sinal, a gente tem que entrar. E foi o que eu fiz na primeira operação do dia. Mas eu nem entrei pelo 2 minutos não, pessoal. Deixa eu ver 1 minuto aqui. Eu acho que entrei pelo 1 nessa operação. É isso. Não, eu entrei pelo 2. Foi pelo 2 mesmo. Então, a gente acabou entrando na operação e a gente fez 2 parciaisinhas, era uma no topo aqui, a outra a gente até antecipou, porque a outra estava a terceira estava aqui, então ele pegou 2 parciais e voltou nos estopando, né? Aí a gente ficou um pouco de fora, o mercado ficou meio sem saber o que fazer. Aqui no 2 minutos a gente traçar, né? Ele vem, faz o pivôzinho de alta, opa, vou subir, tenta,
voltar. Não, então a gente imagina que ele vai romper, né? Ele vem, volta, opa, então aqui já começou a acontecer alguma coisa estranha. Então se eu tenho esse topo, e se eu tenho esse fundo no movimento maior, né? Esse movimento aqui, então agora a gente precisa entender para onde ele vai. Então neste momento que o mercado estava aqui, pessoal, a gente fez a gente traçou esse cara aqui. Porque esse cara aqui já perdeu o sentido, né? Então a gente traçou esse cara. Quando a gente traça esse cara, deixa eu tirar esse outro aqui, o que a gente está desenhando? Opa, então agora a gente tem que entender o que o mercado quer. Ele veio, rompeu, falso, praticamente furou, e ele está batendo aqui, e aí? Então o que a gente tem que ler aqui? Minha região de compra passa a ser essa daqui. Minha região de venda, vou fazer um xizinho, ela é essa região aqui. E aí eu tenho esse fundo agora como suporte e esse topo como resistência. Porque é a minha fonte do Fibonacci. Então, quando ele veio aqui, ele ficou lateralizado. E aqui embaixo ele deu um sinal de venda, né? Ele dá um sinal de venda aqui. Aqui ele não deu sinal de venda. Por mais que ele esteja abaixo aqui, ó, ele veio, rompeu. Ah, ele está fazendo máximas e mínimas menores? Tá, aqui nesse movimento sim. Mas esse movimento ficou nessa região. E eu não estava muito... como ele estava dentro dessa região aqui, apesar de ser uma região de venda, e ele vinha de uma falha de topo aqui, que ele tentou romper e não foi, essa venda ela não ficou tão clara para a gente. Agora, nesse momento que ele rompeu aqui, como ela já está um pouco mais abaixo, ainda que tivesse um suporte aqui firme, a gente entrou na venda aqui com um stop um pouco mais apertado. Então, ele deu um sinal de venda abaixo da região de decisão. Altair, mas dentro do meu operacional eu poderia ter entrado aqui? Sim, poderia. Mas como ontem eu operei muito consolidação e tomei stops, hoje foi um dia de eu ficar um pouco mais esperando ele criar tendência, né? E aí, nesse momento aqui, que ele veio, voltou, aí a gente entrou na operação, nessa região aqui até pelo 1 minuto, tá, pessoal? E aí ele cai, bonito, e aí a gente começa a fazer as projeções de Fibonacci. A gente fez essa primeira projeção aqui, do 5 minutos, ou desculpa, do 2 minutos, mas a gente também fez o do 15, olha que bonito, do 15, nesse movimento maior, a gente também fez essa projeção. Então, a gente vê que para a operação mais curta, ele tinha um alvo aqui. Agora eu vou sobrepor aqui, porque na operação mais curta, deixa eu limpar essa tela aqui. Essa é a mais longa, né? É porque na mais curta, o 100% estava nessa região aqui. Então ele acabou dando a venda para a gente aqui. Vamos voltar para 2 minutos. Ele acabou dando essa venda aqui para a gente. E a gente teve essa região aqui como alvo. Porque aqui está a projeção do 15 minutos. Então a gente acabou objetivando essa região aqui como alvo. E a gente saiu da operação aqui. Como ele rompeu, deixa eu ver aqui, deixa eu tirar esse cara, ou seja, como ele rompeu esse Fibonacci também, ou seja, ele já rompeu, fez, foi e rompeu, e aqui a gente pode entender que a projeção é mais ou menos aqui mesmo, esse Fibonacci também aqui já não faz, já não pode existir mais, né? Então aí a gente fez outro Fibonacci, eu não já tinha saído aqui da operação, não peguei a perna de descida, então a gente fez esse outro movimento. E aí, pessoal, aqui a gente entrou em outra venda, porque ele passa a ser essa região toda aqui, a região de venda. Esse movimento é o movimento ideal, pessoal, porque ele vem, você pega essa descida, você espera ele corrigir, e quando ele chega nessa região, ele vai dar a pancada de novo. É o ideal. Por isso que as vendas nesse cenário de queda, o ideal é aqui. Nem sempre ele chega, que foi o caso aqui, ó. Como ele já estava aqui, eu tive receio de fazer essa venda. Eu esperei ele me confirmar mais. Mas aqui, como ele caiu, voltou, o que ele fez?
Ele testou isso que era um suporte como resistência. O que aconteceu? Testou suporte como resistência. Me deu ponto de retorno. Está dentro da faixa de decisão, que é venda aqui e compra aqui. Tocou na média. Ou seja, eu tenho tantos indicadores que me reforçam a fazer a venda de novo, que a gente vendeu de novo. E olha aqui. E se a gente puxar a projeção desse movimento, olha onde ela vai dar. Se a gente, como é que eu projeto meus alvos? Se o meu gatilho de entrada é Fibonacci, é o ponto de retração do Fibonacci, eu vou usar a projeção também como alvo. Olha o alvo aqui, ó. A gente deixou o alvo bem pertinho aqui e acabou antecipando a saída depois. Então são movimentos bem... Esses movimentos foram bem técnicos, né? Quando a gente traça isso aqui, claro que tem que ler antecipadamente, né? com precisão, mas dentro do estudo que a gente sempre faz usando Fibonacci como principal ferramenta, claro, aliando as médias, aliando os suportes e resistências, foi uma leitura muito técnica, muito técnica. E aí, depois disso, né, vem a pancada para cima, né? 5 minutos, aqui lá por volta das 11, né? Pronto, e aí ele aqui, ó, vem... deixa eu traçar, ele passa a ter esse Fibonacci aqui, ó, como referência. E aí o que a gente tem que pensar, pessoal? Ele veio aqui, olha o que ele fica, ele vai, testa o fundo, não rompe, volta, testa o fundo, rompe falso e volta. Então, é uma região aqui complicada de operar. Você já viu que ele testou, não rompeu. Ah, essa venda aqui era uma venda de scalp. Vender aqui é só scalp. Porque ele foi, bateu na média, deu ponto de retorno aqui. Quem entrou no ponto de retorno aqui fez uma operação boa, porque pegou aqui seus 200, 300 pontos até. Mas eu esperava ela vir até mais aqui, para poder vender, né? Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Aqui eu comecei a entrar na compra aqui, pessoal, nesse movimento. Quando ele fez esse pivô no 5, é que eu entrei na compra. Ah, tá aí, mas por que você entrou na compra? Porque ele confirmou uma falha de fundo nos 5 minutos, porque ele já tinha falhado aqui, ó. Ele me deu a mesma condição aqui, ó. Ah, tá aí, por que você não entrou comprado aqui? Porque a força vendedora estava muito alta, então eu esperei uma confirmação. Eu ia esperar ele bater aqui para vender de novo. Assim como aqui eu também não comprei aqui num ponto de retorno, eu esperei ele voltar aqui para poder vender de novo. Então eu tive receio, a queda foi tão forte que eu tive receio de operar na contratendência. Quando ele consolida por esse tempo aqui, ó, e rompe, então a gente pode imaginar aqui, bem porcamente, uma bandeirinha, né? E esse padrão funciona muito, né? Então quando ele rompeu, eu nem entrei aqui, ó. Eu entrei no rompimento do pivô. Eu falei, opa, agora eu vou entrar comprado, porque eu acho que ele vai, e meus alvos são aqui, porque eu ainda estou imaginando que ele vai fazer isso aqui, ó, por esse movimento. Então, a minha entrada aqui, ela foi por conta dessa estrutura um pouco mais confirmada. E aí eu fui até os alvos aqui perto, né, e saí da operação. Quando eu vi que ele rompe, o que eu gosto de fazer, pessoal? Nos estudos vocês escutam muito isso. Aqui já passa a ser uma região de compra para mim. E a venda está aqui. Então, quando ele vem, rompe e me dá o sinal de compra nesta região, acima dessa região, olha só como a compra fica bem configurada. Se a gente traça o Fibonacci nos tempos adequados e a gente opera essas regiões, tem dado certo para mim. Eu tenho feito mais operações do que o que eu comento aqui, porque eu tenho operações de teste, operações mais escalpeladoras para eu fazer financeiro. Então, eu faço muito mais e tomo stop
E tem o gain de operações não tão técnicas, mas as operações escalpeladoras para a gente poder fazer financeiro. Mas esse operacional meu, se eu operar só dentro da minha estratégia, talvez como eu ainda estou testando esse operacional, talvez eu não estaria fazendo o financeiro que eu estou fazendo, porque eu acabo escalpelando. Quando eu estou no ganho, eu me arrisco mais, né? Mas, tecnicamente, para mim está funcionando muito me seguir pelo Fibonacci, respeitar as regiões, e tá aqui, ó, todo estudo eu demonstro isso para vocês. Isso aqui ficou claro, esse movimento, né, pessoal? Ficou claro. Então ele vem, rompe e vai. Pode comprar. Tá acima da região? Tá na região de compra? Pelo Fibonacci, pela última perna? Compra. E vamos ver para onde vai. E aí vem, ó. Pronto. Né? Quando ele rompe essa máxima aqui, olha só, porque aqui agora não tem mais nem o que fazer, né? Ele só subiu. E aqui eu fui só subindo. Cada ponto de retorno aqui, pessoal, fazia operações bem curtas, porque eu já estava no gain, então não queria arriscar muito. Então, olha aqui como ele respeita, né? E como ele estava com uma volatilidade menor, o que ele estava respeitando? As médias rápidas, né? Esse operacional da média rápida, quando está esticado, é muito bom, funciona muito bem, né? E a gente foi tirando aí, escalpelando essa subida aos poucos, né? Mas essa subida que a gente pegou aqui, o alvo era aqui. A gente saiu daqui e daqui para cima foi só escalpelando, né? Até porque já estava no fim do dia, a gente foi só fazendo financeiro mesmo, tá, pessoal? Então, mais um dia aí de estudo, um dia onde o índice foi muito técnico, né? Ele foi bem técnico, então acho que valeu muito a pena aí a gente estar estudando. O 15 minutos normalmente ele é a referência para a gente fazer o Fibonacci, e aí vamos tentar fazer aqui os do dia. Eu vou tirar esse aqui, vou colocar esse, que foi a primeira perna, né, do dia. Esse daqui, né? Quando ele rompeu o fundo, que fez isso, ó, onde é que o preço parou? O preço parou onde tinha que parar e caiu. Nessa região aqui, lá nos tempos menores, ele está dando compra. Ou, desculpa, está dando venda. E ele veio. Fez a pernada? Ok, fez essa pernada. Próximo Fibonacci. Então, desse fundo aqui, ó, quando ele para, né? Até esse topinho aqui. Ele recuou aqui? Não, ficou aqui furando falso aqui. Quando ele veio, que rompeu aqui, ó, é o que a gente falou lá, né? Olha que operação aqui bonita. Tá tão claro aqui no 15, né? Ó, um rompimento, um ponto de retorno aqui, no 15 minutos, acima da região do Fibonacci, que foi a última perna. E aí a gente pode puxar até aqui, né? Como ele furou, pode puxar até aqui, né? Olha que lindo. Uma operação bem técnica, com uma leitura simples, seguindo o conceito de Fibonacci e região de compra e de venda. É isso, pessoal. Agradeço aí por quem está acompanhando, quem está... Por enquanto eu acho que é meu primo e meu irmão, mas um dia, quem sabe ainda vai ter muito mais gente. Boa noite, viu, pessoal? E espero que todos tenham operado bem aí, tenham tido gains. E aqueles que tiveram loss, que tenham sido bem controlados dentro de um gerenciamento de risco, dentro de uma estratégia, né? É isso, pessoal. Boa noite e amanhã cedo estamos de volta para fazer o estudo para amanhã. Um abraço, boa noite.